Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre prescrição. O prazo geral para o exercício da pretensão do segurado contra a seguradora, ele continua sendo de 1 ano, mas a lei ela muda o início da contagem desse prazo de 1 ano. Enquanto o Código Civil menciona fato gerador, a lei dispõe de forma expressa que o prazo começa a fluir a partir da ciência da recepção da recusa expressa e motivada da seguradora. Por isso, como nós falamos na pílula anterior sobre regulação e liquidação de sinistro, é tão relevante a questão do segurado avisar prontamente a seguradora acerca do sinistro. Caso o segurado não avise, nós chegaríamos ao absurdo de termos pretensões imprescritíveis, o que cria uma dificuldade enorme no provisionamento, impactos em reservas técnicas, inclusive. Atualmente, com a dinâmica do Código Civil, ainda que o segurado não avise o sinistro de forma célere, o Poder Judiciário ele aplica o prazo prescricional anuo contado da data do sinistro para o segurado ir lá e bater na porta da seguradora. Então, essa dinâmica ela muda consideravelmente, na medida em que a lei retira a expressão fato gerador e passa, então, a ser a data da negativa, ou seja, não há mais o prazo de 1 ano contado da data do sinistro. E não é qualquer negativa, a lei diz, é a recusa expressa e motivada da seguradora. Ou seja, qual será então essa recusa expressa e motivada que será válida para fins de contagem desse prazo? Uma negativa por falta de documentos, ela seria suficiente? Ela seria então considerada expressa e motivada? A princípio, sim. De todo modo, essa mudança ela é bastante relevante, porque embora a jurisprudência já caminhasse para o marco inicial como sendo a data da recusa, ainda existiam julgados chancelando o Código Civil como fato gerador sendo o marco inicial, especialmente nos casos de atraso considerável no aviso do sinistro. Então, dizia o judiciário que esse atraso, então, ele não deveria superar 1 ano, já que o Código Civil fala em prescrição do fato gerador a partir de 1 ano do sinistro. Então, naturalmente, ele não poderia demorar mais do que 1 ano para avisar esse sinistro. Na lei, como ela não diz qual é esse prazo para avisar, é só o prontamente, a prescrição começa da data da recusa, então é natural que fique, então, essa dúvida. Ora, será que ele pode demorar a avisar de uma forma eterna a se tornar imprescritível, então, já que esse prazo de 1 ano só começa da recusa? Vale dizer que o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, em março de 2022, num julgado proferido pela terceira turma, consignou na ocasião que, considerando a realidade multifacetada dos contratos de seguro, cabe ao juiz analisar em cada caso concreto se o segurado, sem justa causa, retardou a divulgação do sinistro à seguradora e contribuiu para a expansão do dano. Então, na prática, a lei, embora chancele esse entendimento mais atual da jurisprudência, no sentido que vale a data da negativa, suprime do juiz esse ponto, então, de avaliar a razão da demora ou mesmo as especificidades do caso concreto. Ou seja, não tenho prescrição antes da negativa. E quanto à súmula 229 do STJ? Essa súmula, ela diz que o pedido do pagamento da indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão. A vigência, portanto, dessa súmula, ela também deverá ser enfrentada, porque assim como a lei muda o marco inicial da contagem do prazo, a lei também muda o prazo e a dinâmica da suspensão do prazo prescricional com relação a essa súmula. Então, a lei, ela menciona que o prazo de 1 ano, ele pode ser suspenso uma única vez quando a seguradora receber o pedido de reconsideração da recusa do pagamento e cessa a suspensão no dia em que o interessado for cientificado pela seguradora da sua decisão final. Portanto, existe aí uma mudança considerável na dinâmica até então prevista pelo Código Civil.
E com relação aos demais prazos, a lei menciona que a pretensão dos beneficiários ou dos terceiros prejudicados para exigir da seguradora indenização ou capital segurado é de 3 anos contados da ciência do respectivo fato gerador, ou seja, nesse aspecto, a lei não menciona a data da recusa expressa e motivada. A lei utiliza essa expressão fato gerador para esses seguros. Então, nesse tocante, a discussão sobre a expressão fato gerador, ela tende a seguir, especialmente quando o terceiro ou o beneficiário tiver participado de algum modo da regulação do sinistro e pedido, eventualmente, a indenização securitária diretamente para a seguradora. Um outro ponto que ainda não está claro na lei é se foi um equívoco ou se foi até mesmo de forma propósito, né, enfim, porque a lei ela revoga todos os dispositivos do Código Civil e na parte de prescrição, ela revoga o artigo 206, parágrafo 1º, inciso 2, que trata então da questão de prescrição em RC facultativo e da prescrição como fato gerador, mas ela não revoga de forma expressa o artigo 206, parágrafo 3º, inciso 9 do Código Civil. Esse inciso, ele menciona que é de 3 anos a pretensão do beneficiário contra o segurador e a do terceiro prejudicado no caso de seguro de responsabilidade civil obrigatório. Então, nesse tocante, não se sabe se foi um esquecimento do legislador ou se foi de fato uma intenção, mas esse inciso ele acabou não sendo revogado, diria até que é o único ali da parte de seguros e que mexe com relação à prescrição em seguros que acabou não sendo revogado e que pode então gerar um certo debate com relação a se ele seguirá ou não vigente. Agora, por exemplo, foi completamente revogado para os seguros de RC facultativos o prazo que era de 1 ano da data em que o segurado é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado ou da data que se indeniza com a anuência do segurador, né? Isso pode gerar dúvida? Pode, porque em seguros de RC, por exemplo, muitas vezes o sinistro ele acaba sendo regulado no decorrer da própria ação. Então, na dinâmica como trata a lei hoje, vai gerar uma certa dúvida com relação ao que é esse fato gerador e esses novos prazos, então, que o legislador traz, especialmente com relação ao marco inicial. Por outro lado, a lei ela unifica, de certo modo, as pretensões, né, relacionadas a seguros com relação ao prazo de 1 ano a partir do fato gerador para outras hipóteses. Então, são elas: pretensão da seguradora para cobrança do prêmio com relação ao segurado, ou a pretensão da seguradora contra o segurado ou contra o estipulante de seguro. Também é de 1 ano a pretensão dos intervenientes, e a lei utiliza aqui o termo corretor de seguro, agente ou representante de seguros estipulantes para a cobrança de suas remunerações. Aqui vale dizer que é um dos pouquíssimos momentos, se não o único, que a lei menciona a questão do representante de seguro, porque lá na parte de interveniente ela não trata dessa figura de forma específica. Também é de 1 ano o prazo da pretensão das co-seguradoras entre si, e a lei também inova ao estabelecer o prazo de 1 ano para as pretensões entre seguradoras, resseguradoras e retrocessionárias, que é um ponto que não era pacificado até então, embora existissem julgados nesse sentido de 1 ano, mas fica aqui a dúvida, considerando os diversos ramos de seguros, a partir de qual data vai surgir esse prazo de 1 ano, na medida em que, com relação ao segurado versus a seguradora, eu tenho 1 ano da recusa. E a pretensão da seguradora para o ressegurador, a lei utiliza o termo fato gerador. Então, qual será esse fato gerador de 1 ano para a pretensão entre esses parceiros? Enfim, certamente a jurisprudência vai precisar enfrentar o tema da prescrição e especialmente para evitar que as pretensões e seguros ela não se torne imprescritível, ou ao menos que ela não supere o próprio prazo máximo decenal previsto no Código Civil para situações em que não há, de fato, um prazo prescricional.
A prescrição, ela é mais um tema que merece toda a nossa atenção e mais do que isso, né, ela terá impacto certamente em valores, reservas, provisionamentos ao longo do tempo e vai sim, certamente ser debate de muitos casos no âmbito da jurisprudência. Bom, eu vou ficando por aqui, obrigada e até a próxima. Um grande abraço.